Continuando, criançada, nós vamos pro passo 4, que é calcular a intensidade da chuva. Lembrando o enunciado, ele nos fala que nós estamos numa área residencial em Campo Grande. Então, eu busquei a equação IDF de Campo Grande no slide 9 do capítulo 2. Então, lá vocês verão que a equação IDF é 1973,15 vezes o tempo de retorno elevado a ponto 178, dividido por tempo de precipitação mais 22 elevado a 0,8577. Beleza. Também no enunciado, então, nós temos que descobrir qual que é o tempo de retorno e qual que é o tempo da precipitação adequada para esse caso. Como diz que a região é residencial, eu tenho, consequentemente, uma característica de menos movimentações de pessoas e menos movimentação de veículos. Então eu posso trabalhar com um tempo de retorno menos conservador ou um tempo de retorno menor. Por isso que eu estou trabalhando aí na casa de 2 anos. Lembrando que a gente pode trabalhar de 2 a 10 anos para sistemas de drenagem inicial ou microdrenagem, em função daquilo que a gente queira proteger ou tem a demanda de proteger. Então eu adotei 2 anos por conta que a movimentação de pessoas e de veículos são baixas. Bom, aí nós partimos para o outro coeficiente, que é o tempo da chuva. Lembrando que o tempo de chuva mais adequado é aquele suficiente para que 100% da área contribua ao menor tempo possível de chuva. Lembrando que se a gente trabalhar com um tempo menor que o tempo de concentração, eu não terei 100% da área contribuindo. Apesar de eu ter uma intensidade da chuva, como eu vou diminuir tempo, eu vou trabalhar com uma intensidade maior. Mas eu não vou ter 100% da área contribuindo. Então o ideal é o tempo de chuva que tenha 100% de concentração, porque aí eu terei o menor tempo de chuva possível para causar 100% de contribuição da área à minha seção de interesse. Ou seja, eu vou trabalhar com o tempo de chuva igual ao tempo de concentração, ao trecho 1,3, que é o nosso interesse de trabalho. Vou pegar outro papelzinho aqui. Não é esse, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Já vou ler mais coisa para frente. Bom, então, deixa eu tirar isso para não confundir. Então aí, galera, nós temos aqui, ó, que o tempo de concentração ao 1,3, lembra? É o tempo de concentração ao trecho anterior mais o tempo de percurso do trecho anterior. Por sua vez, o tempo de concentração ao trecho 1,2 é o tempo de concentração ao 1,1 e mais o tempo de percurso ao 1,1, ou seja, ao trecho anterior a ele. Por sua vez, o tempo de concentração ao 1,1 é igual ao tempo de entrada. Ou seja, o tempo de concentração lá no 1,3 vai ser o concentração ao 1,2 mais o percurso no 1,2, a concentração no 1,1 mais o percurso no 1,1 mais o tempo de entrada. Então agora eu vou calcular do começo até o trecho que me interessa. Então vamos lá, ó. O tempo de concentração, então, ao 1,1 nada mais é igual ao tempo de entrada. E o tempo de entrada é 12 minutos. Por isso, concentração ao 1, 12 minutos. Beleza. Calculei concentração do 1,1. Então vamos para o 1,2. Então, o tempo de concentração ao 1,2 é o tempo de percurso no 1,1. Perdão, tempo de concentração no 1,1 mais o tempo de percurso no 1,1. Para não dar briga de novo, porque isso daqui já foi o motivo de discussão em prova, galera. Equação da velocidade, ΔS por ΔT, pelo amor de Deus, hein? Velocidade nada mais é o quanto anda pelo tempo em que anda. Então, substituindo aqui, ó, eu fiquei que o tempo de concentração 1,2 é o tempo de concentração ao 1,1 mais comprimento por velocidade no trecho 1,1. Beleza. Tempo de concentração no 1,2, então, é igual a 12 minutos, que é o tempo de concentração lá no 1,1, que é o tempo de entrada, mais 100 metros
dividido por 2,08, que é a velocidade média no trecho 1,1. Tranquilo? Só que é o seguinte, metro com metro elimina, porém nós sairemos em segundo. Aí 12 minutos mais segundo não vai dar muito certo. Então aqui embaixo já vou fazer o ajuste. Ó. Se eu quero 1 minuto, que sai aí minuto, então 1 minuto tem 60 segundos. Assim, vou cortar segundo com segundo, vai sobrar minuto. Minuto eu vou sobrar com minuto. De cabeça, o tempo de concentração ao 1,2 nada mais é do que 12,8. Vou virar aqui. Continuando então, ó, o tempo de concentração ao 1,3 nada mais é que o tempo de concentração ao 1,2 que a gente acabou de calcular, ou seja, que é 12,8 minutos, mais o tempo de percurso ao 1,2. Mesmo esquema do outro cálculo, ó. Delta S por velocidade média, aonde eu estou ajustando, em que 1 minuto tem 60 segundos. Assim, metro com metro corta, segundo com segundo corta e vai me sobrar em minutos. Ou seja, 12,8 mais somado a essa divisão, eu tenho que o tempo de concentração então ao 1,3 ele é de 13,65 minutos.